Vamos ver o livro Mensagens para uma Vida de Harmonia, que teve um esquema diferente dos demais. Nós pedimos a um grupo de pessoas que escolhessem 21 temas entre os cassetes que nós havíamos publicado até então. Os 21 temas que eles achassem mais importantes para nós transformarmos em livro. Então, os 21 livrinhos foram publicados e logo depois a editora os reuniu em um só livro, que é este que nós estamos vendo hoje. E depois a editora na Argentina os traduziu para o espanhol e editou em 7 volumes, contendo 3 temas cada um. E esses 21 temas foram desenvolvidos em glória à harmonia, em função da harmonia, de nós estarmos diante desta energia de quarto raio de uma forma bem clara, bem nítida. Então, o conjunto tem a intenção de ser uma instrução, de ser uma informação ou de ser um impulso, uma sugestão para aqueles que estão buscando harmonia, que é encontrada verdadeiramente só na nossa alma. Isto é, inútil buscar harmonia fora de nós antes de encontrá-la no nosso interior, porque é do nosso interior que ela reflete e aí nós passamos a vê-la fora de nós. Se nós não descobrimos esta harmonia interna em nós, fora de nós nós podemos ter tudo em ordem, mas não nos basta. É preciso que esta harmonia interna vá sendo encontrada para que ela se reflita. E quando a nossa harmonia interna começa a se refletir fora de nós, nós temos uma atitude muito diferente diante daquilo que é desarmônico ou diante do que não está em ordem. Então é muito importante esta busca de harmonia interna para que a gente possa ter paz, vendo as coisas como estão. Então precisa realmente buscar esta harmonia. E o livro se propõe a nos ajudar. Esses temas que são desenvolvidos no livro vão estimulando cada um de nós a encontrar o próprio caminho da harmonia, mas não baseado em coisas de fora, não pretendendo encontrar harmonia fora, em princípio, mas dentro de nós, no nosso centro, que é para depois nós conseguirmos vê-la. A harmonia é uma energia divina. Esta energia da harmonia está especialmente ativa dentro do reino humano, neste ciclo evolutivo. Então, se nós vamos observar o reino humano externamente, pelo que ele manifesta, custa a crer que ele seja uma expressão desta energia da harmonia. Só que esta expressão da harmonia, a beleza, a unidade, isto acontece e é obtido através de conflito. De forma que o conflito, esse estado de conflito, ou aquilo que não é harmonioso, isto pode fazer parte da harmonia. E é através disto, é vivendo o conflito, que nós vamos chegar à harmonia. Não existe caminho direto para a harmonia. Chega-se através do conflito.
Isto é um dos mistérios dos raios, um dos mistérios das energias cósmicas do nosso ponto de vista. Então, esta harmonia, através de conflito, governa a humanidade, conduz a humanidade. O objetivo, então, da raça humana, o nosso objetivo como humanidade, é harmonizar os nossos aspectos superiores com os nossos aspectos inferiores. Começar em nós, para depois começarmos a harmonizar isto no campo planetário, ou em campos ainda mais vastos, segundo o desenvolvimento da nossa consciência. Então, quando começamos a servir neste planeta e nesta humanidade, nós vamos servir através de conflito. Nós vamos servir buscando esta harmonia, buscando. E à medida que vamos prosseguindo no trabalho, à medida que vamos persistindo, vamos então encontrando a harmonia, a beleza e tudo o que esta energia contém. Mas nós só podemos chegar aí percorrendo mesmo um caminho de conflito em nós, com as forças que jogam em nós, no mundo, em todas as partes. Porque essas energias são onipresentes. Essa harmonia e esse conflito é aquilo que ajuda a compor o homem. Porque o homem, neste planeta, é um ser, um núcleo, onde várias forças e várias energias, várias situações devem se harmonizar. No homem, a energia da vida, a vida em si, deve se harmonizar com a energia do poder, que é outra energia. Deve se harmonizar com a intenção do plano evolutivo para o homem. E deve se harmonizar também com a atividade mental, que também existe. De forma que a harmonia, se ela não estiver se desenvolvendo, o homem fica uma espécie de desordem, manifestações de vida, manifestações de poder, manifestações de intenções. E a atividade da mente, esta energia mental, tentando coligar tudo. E a harmonia, esta energia da harmonia cósmica, se não é atraída e se não entra aí, o corpo mental do homem não tem um desenvolvimento sadio. Esta energia da harmonia precisa participar desta composição que é o homem. Então este quarto raio cósmico, esta harmonia, isto é o raio básico desta humanidade. A harmonia em nós, a harmonia agindo em nós, ela trata de nos adaptar ao ambiente terrestre, ao ambiente deste planeta. As mônadas, as almas, devem encarnar neste planeta. Então é preciso de muita harmonia para que isto possa acontecer. E esta adaptação da mônada, da alma, à situação, ao ambiente, isto faz parte do desenvolvimento evolutivo da mônada e da alma. Então, nós nos adaptarmos a este ambiente, neste planeta,
é muito necessário, porque senão a mônada e a alma não podem se desenvolver aqui. A mônada está em outras energias, a alma também pode estar em outras energias, que em princípio podem não combinar com a energia planetária, podem não combinar com o ambiente do planeta. Então, esta energia da harmonia é fundamental e nós temos que realmente aprender a atraí-la. Nós temos que compreender que sem ela nós não podemos viver aqui como mônadas e como almas em ordem, em paz, numa existência bela. E quando esta harmonia, quando este raio penetra na vida do indivíduo, quando este raio fica fazendo parte da trajetória da mônada e da alma, então nós começamos a, como mônadas e como almas neste planeta, começamos a nos adaptar à vida em grupo. Começamos a nos encontrar em grupo, em grupos de almas, em grupos de mônadas. E isto é muito necessário para nós podermos viver dentro de certas condições mundiais, dentro de certas realidades planetárias. Neste momento, por exemplo, uma alma de segundo raio, ou uma mônada de segundo raio ou de terceiro raio, para estarem no ambiente geral desta humanidade, para estarem nesta realidade social, psíquica, desta terra de superfície, precisa desta harmonia, precisa desta energia da harmonia para se adaptar a isto. Então, isto é realmente uma necessidade básica a esta altura dos acontecimentos que estão se desenvolvendo. Esta energia da harmonia, ela está presente de forma bem específica no reino humano. Para nós, humanos, não é nenhum problema, ou não deveria ser nenhum problema sermos harmoniosos, porque a harmonia é a energia deste reino, onde nós estamos. Só que é uma harmonia através de conflitos. Então, durante os conflitos, ou diante de um conflito, nós não teríamos que temer, e nem sempre é possível evitá-los. Mas nós estamos diante de um conflito, ou estamos vivendo algum conflito, é para através deles encontrarmos a harmonia, encontrarmos a beleza, encontrarmos o conhecimento e a ordem. Aí começam a entrar outras energias. Mas não podemos esperar chegarmos à beleza, chegarmos à paz, chegarmos à ordem, sem ser através desses conflitos iniciais, que fazem parte da energia da harmonia. O outro reino da natureza, que é muito coligado, que é especialmente coligado com a energia da harmonia, é o reino vegetal. O reino vegetal consegue manifestar harmonia mais do que o reino humano. Esta cor verde que cobre o planeta, ou um prado de relva, que não existe uma relva igual à outra. Cada relva tem uma forma e o prado é todo harmonioso. Cada árvore tem uma altura, cada planta tem a sua natureza, mas a cobertura verde do planeta é uma verdadeira harmonia. Então o reino vegetal nos ensina isto. As plantas
não tiveram dificuldade em ser cada uma o que são e formarem este verde universal. Mas o ser humano ainda não aprendeu a estar com todo o resto da humanidade sem que um seja igual ao outro, porque não há duas almas iguais, não há dois corpos iguais, não há dois temperamentos iguais, não há nada igual. E o reino humano ainda não aprendeu, como o reino vegetal, como é que a gente forma esta harmonia. E isto o reino humano deve chegar lá. No reino humano, esta harmonia tem um papel, e no reino humano, esta harmonia, esta energia está fazendo um trabalho que é realizar na forma humana, realizar na matéria humana esta unidade, como realizou na cor, na natureza e no reino vegetal. Só que no reino humano, esta unidade não é uma cor. No reino humano, esta unidade é para ser a luz. Então, o quarto raio, a harmonia, no reino vegetal produz esta cor única, representante desta unidade entre todas as espécies, entre todas as plantas, entre todas as vidas vegetais. E no reino humano, este raio vai conseguir uma luz em volta deste planeta, uma luz única. Embora cada alma, cada mente, cada corpo, cada ser, enfim, seja diferente do outro. Claro que este trabalho do quarto raio de transformar esta diversidade, esta heterogeneidade humana numa só luz, esse trabalho vai ser manifestado, vai acontecer mais plenamente numa raça futura, não nesta raça. Porque nesta raça nós estamos ainda vivendo a experiência do conflito, estamos vivendo essa experiência de não estarmos harmonizados na diversidade, na diversificação. Estamos aprendendo isto nesta raça. Mas numa raça futura, na raça que virá, esta sim pode sim ser uma luz, conforme o trabalho deste raio. Esta harmonia que nos está trabalhando, não? Esta harmonia que está trabalhando a humanidade para que ela seja, numa próxima raça, uma luz só, esta harmonia, hoje, no momento atual, está atuando sobre nós e nós podemos reconhecê-la. Só que não ainda como uma luz verdadeira, mas podemos reconhecer algo desta luz. Como, por exemplo, nas grandes afeições, nas nossas afeições elevadas. Você ter uma afeição por algo, isto é trabalho da harmonia em você. Não pense que você, como ser humano, tem condições de ter afeições. Isto é a harmonia que faz em você, é esta energia que está começando a te preparar. Então, quando você tem afeição por uma coisa, quanto mais pura, quanto mais simples é esta afeição, mais harmonia está conseguindo o trabalho dela. Um outro sinal de que a harmonia está nos trabalhando é a simpatia. Então, há pessoas que nós chamamos de simpáticas, como se fossem elas as responsáveis por isso. Isto é a harmonia, é o quarto raio que as está transformando, e para nós iguais, para nós semelhantes, aquilo é a simpatia. A coragem também é um resultado da harmonia.
também é o resultado deste raio. Porque para atravessarmos certas situações de conflito, para atravessarmos certas realidades no campo do conflito, esta energia tem que nos dar coragem, junto com outras energias. Mas basicamente, esta coragem para estar puramente, para estar decididamente, não? Na experiência da vida, isto vem da harmonia, isto vem deste raio da humanidade, isto vem deste raio da harmonia. A generosidade também é uma forma desta energia estar em nós. Então, uma pessoa generosa é aquela pessoa que está deixando fluir através dela a harmonia, está deixando fluir este raio através dela. É claro, para nós manifestarmos generosidade, precisa que a nossa alma tenha recebido esta harmonia, que a nossa alma tenha acolhido esta harmonia, ou que a nossa alma seja também desta energia, porque há almas de quarto raio. Se a alma é de quarto raio, então a generosidade é muito mais explícita, não tem dificuldades. Agora, se a alma não é uma alma de harmonia, se é uma alma de uma outra energia, aí tem que haver algum conflito na alma, tem que haver alguma abertura de caminho, tem que haver algum trabalho desta energia na alma. Então, certos conflitos de alma, certos conflitos dentro da nossa alma, é esta pressão que a harmonia está fazendo, não para penetrar ali, porque a alma está num outro raio, a alma está numa outra energia. A devoção também é um sinal de harmonia. A devoção em si é também uma outra energia, mas a devoção deve ser harmoniosa, a devoção deve ser bela, então precisa da harmonia. Devoção sem harmonia é um pouco mais dura, é um pouco mais áspera. Com harmonia, isto se completa. Então a energia da harmonia é muito complementar a outras energias. O intelecto, a capacidade de perceber as coisas, também precisa de harmonia. Para o intelecto receber algo novo, para o intelecto receber algo com o qual ele não está acostumado, porque o nosso lado intelectual pode estar em outros raios, pode estar com outras energias. Então, o intelecto, para conseguir perceber certas coisas que não são da natureza dele, precisa da harmonia, precisa deste raio. Então, o livro, nesses 21 capítulos, vai nos predispondo, vai nos preparando, vai nos indicando vários caminhos de harmonia. Agora, nós podemos apelar para a energia da harmonia, podemos evocar a energia da harmonia todas as vezes que tivermos certos sinais. Por exemplo, estes sinais de egocentrismo, estes sinais de egoísmo, estes sinais de que queremos ser o centro das coisas, queremos que as coisas sejam como nós pensamos, querer que as coisas sejam como nós precisamos. Isto é um sinal de que você precisa de harmonia, você está precisando de harmonia. Então tem que invocar esta energia, tem que invocar. Como ela está à disposição e como ela é básica na humanidade, se você a invocar, você vai percebê-la, ela está presente. Principalmente se ela estiver também em algum dos seus corpos. Porque muito provavelmente a harmonia como energia, muito provavelmente está no nosso corpo astral emocional também. Mas eu só estou vendo o conflito.
Estou vendo só um lado dela. Não estou a vendo toda no meu emocional, no meu astral. Então preciso invocá-la. Eu não sou só conflito. O meu corpo astral, o meu corpo emocional, não é só conflito. Eu quero o outro lado disto. Ou esta energia pode estar no corpo físico também. Há corpos físicos de quarto raio. E esses corpos físicos de quarto raio também têm que encontrar este equilíbrio entre o conflito entre células, o conflito entre coisas herdadas, não? E esse conflito, bem reconhecido, bem vivido, bem tratado, isso é o único caminho para a harmonia nesses corpos. Este é o único caminho. A imprecisão também é falta de harmonia. Quando nós não somos precisos, quando nós somos um pouco dispersos, não? Quando nós não somos muito atentos, isto é falta de harmonia, isto é falta deste raio, que muitas vezes está presente em um corpo nosso, mas não está no outro. Às vezes está presente na alma, mas não está nos corpos. Então os corpos não agem com precisão, os corpos não seguem o ritmo da alma. Indolência também é falta de harmonia, porque quando você está harmonizado, quando esta energia está fluindo pelos seus corpos, quando você está alinhado com esta energia, não tem como ser indolente, não tem como ralentar o ritmo. Isto é porque a harmonia está em um corpo, está em um nível, mas não está no outro. Enfim, como isto é o raio básico na humanidade, nós sejamos ou não dele, temos que atraí-lo. Temos que ser devotos dele. Temos que realmente nos dispor a recebê-lo. Então, nesses 21 capítulos do livro, nós encontramos situações nas quais a harmonia é necessária, sob tantas formas, de tantas maneiras. E se nós formos então observar o que se passa no livro, o que se passa nesses capítulos deste ponto de vista, você vai ver nas situações ali descritas, nas situações ali criadas, o caminho para se chegar à harmonia. Na leitura do livro, no estudo daquelas situações, nós podemos procurar desenvolver certas qualidades, observando o que está escrito ali, observando o que aquilo está dizendo e buscando um aperfeiçoamento, por exemplo, na serenidade. Existe uma das histórias que chama até a busca da serenidade. Então, a serenidade é algo que logo de início nós vamos perceber algum interesse por ela. A confiança, porque se você não confia, se você em princípio desconfia, você já cria ali uma falta de harmonia. Na desconfiança, a harmonia não pode penetrar. Então precisa que, quando você desconfie, isto é humano, não é desconfiar. Quando você desconfia, você logo invoque, atraia esta energia, atraia a harmonia. Inútil você pedir confiança naquilo que você não confia, não é? Isto seria ilusão. Mas se você não confia, peça harmonia, invoque a harmonia em si. E aí, apesar da desconfiança, as coisas fluem, as coisas acontecem, mas pela harmonia. Este lado, esta característica da desconfiança, não? Da dúvida, que é uma coisa mental,
Deixe que isto continue, não lute com isto. Você atrai a harmonia. Você se abra a esta energia da harmonia. Porque se você for harmonioso, isto não te altera, isto não te abala, isto se dissolve. Também falta de autocontrole em certos momentos pode ser curado pela harmonia. Pedir mesmo harmonia. Veja, são pontos, são qualidades nossas que em si nós temos certas dificuldades por vencer, por arrumar, por resolver. Mas com a harmonia entrando aí, a serenidade, a confiança, o autocontrole, isto tudo se resolve. A harmonia resolve isto tudo. A falta de precisão, a harmonia resolve também. Há pessoas que dizem, como que você precisa, se eu sou distraída, eu fui feita assim. Não, você precisa ser harmoniosa. Você precisa atrair a harmonia. É de harmonia que você precisa, para se tornar precisa, para se tornar correta nesse sentido. Em geral, as pessoas precisas, as pessoas corretas nesse sentido, em geral, são muito harmoniosas. Então, quando não se tem essas qualidades visíveis, invocar esta harmonia, invocar esta energia. Isto não é muito abstrato, não. Esta harmonia na humanidade é quase concreta. Vocês veem a harmonia que existe no corpo humano. Nós é que desarmonizamos o corpo, isto é outra coisa. Mas o corpo humano em si, o corpo humano originalmente é algo muito harmonioso. Quando o corpo humano foi reproduzido por certos seres de almas de quarto raio, quando o corpo humano foi reproduzido em certas estátuas, em certas pinturas, quando o corpo humano foi descrito em certas músicas, aquilo era harmonioso. Então o corpo humano tem harmonia, o corpo humano é harmonioso em si. Precisa ver o que fazemos dele. Então, atrair esta energia, atrair isto, para que flua também sobre o corpo físico. E quando isto flui sobre o corpo físico, nós vamos sentir, não é bem a palavra desintoxicação, mas nós vamos sentir muito mais pureza no corpo. Vamos sentir um corpo mais puro, um corpo mais nítido, um corpo mais transparente. É importante que o corpo seja um pouco transparente, que é para ele receber certas energias sutis, não? E para ele receber, deixar passar, irradiar o que ele tem. De forma que este quarto raio, esta harmonia, isto é muito fundamental na humanidade. E nós temos que assumir esta harmonia, nós temos que assumir isto. Mesmo que as nossas características secundárias não sejam esta, nós temos que assumir esta harmonia, temos que receber esta harmonia, temos que nos abrir a esta harmonia, temos que invocar esta harmonia. Isto é um raio, isto é uma energia cósmica, que é a base desta humanidade. Então é como se você solicitasse algo que está aí, mas você, quando solicita, você quando busca, você quando persiste, não? Você começa a reconhecer isto em você. Você começa a reconhecer isto até em certos órgãos do seu corpo, como por exemplo, os olhos. Quando você começa a invocar a harmonia, os seus olhos ficam diferentes. Se você observar os seus olhos no espelho, vocês veem que ele é muito sensível à harmonia. Os seus olhos mudam quando você invoca esta energia.
não só os seus olhos físicos, mas a sua visão também, porque olho é uma coisa e visão é outra, né? Então, o olho serve para você ver aqui fora, mas a visão é uma coisa interna que está lá bem diferente do olho. Então, esta visão, a sua visão, o seu modo de ver, isto é para ser muito harmonioso. Então, se o seu modo de ver as coisas, se a sua visão do mundo for harmoniosa, isto é, se a harmonia conseguir penetrar na sua visão, os seus olhos físicos vão mudar. Seus olhos físicos vão ser também diferentes aqui fora. Na harmonia, as coisas não são completamente lineares, não pacíficas, porque nós vimos no início que a harmonia é através de conflito. Então, quando nós estamos numa atitude harmoniosa, ou quando nós estamos numa atividade harmoniosa, ou quando estamos bem à vontade nesta energia da harmonia, nós estamos lidando com duas coisas opostas. E temos que ver isto na harmonia, senão nos iludimos. Mas quando nós estamos sendo harmoniosos, aí nós temos algo de ativo e temos também algo de inerte. Então, dentro da harmonia, não é só atividade. Como dentro da harmonia, não é só inércia. O ser harmonioso é aquele que equilibra a inércia com a atividade. Ele não tem pressa, mas também para ele não existe ser devagar. Se ele é harmonioso, ele tem inércia e ele tem atividade muito bem equilibrado. Ele tem isto harmonizado em igual proporção. E quando a inércia e a atividade estão bem fundidas, estão bem juntas, estão bem unidas, na música nós temos uma música harmoniosa. E nos nossos gestos, por exemplo, nós podemos ver se somos harmoniosos quando estamos, por exemplo, numa sessão de massagem. A massagem é algo que, se não for harmonioso, não serve. Uma sessão de massagem, a atividade da massagem é um campo de manifestação da harmonia. E ali nós podemos ver, podemos sentir, podemos perceber se realmente somos harmoniosos. Então, receber massagem de alguém que não é harmonioso é melhor não receber. E aquele que massageia, se não estiver em harmonia, é melhor que não trabalhe. Porque é uma das oportunidades que nós temos de entrar em contato com esta energia, de ver esta energia materializada. É na massagem e numa música. Isto concretizado, isto concreto. Porque outras manifestações de harmonia, além de pintura, de escultura, as antigas, né? De música, isto é claro que é evidente. O caminho para a harmonia não existe outro que não seja o autocontrole. Então precisa autocontrole, precisa controlar tanto as forças da atividade quanto as forças da inércia. É preciso conseguir um certo autocontrole para começar a entrar neste caminho. Nesta etapa da evolução humana, nós não podemos ainda encontrar um ser humano totalmente harmonioso. Não é possível. Então, ninguém vai pretender ser totalmente harmonioso, porque nesta etapa humana não é possível. Nisso nós estamos a caminho.
O raio está nos trabalhando. Porque não existe ainda, na forma material do homem, uma total disposição na matéria para receber esta energia. De forma que, por mais que nós nos trabalhemos, por mais que nós tenhamos consciência disso, por mais que tenhamos autocontrole, por mais que invoquemos, nós não vamos ser perfeitamente harmoniosos. Vocês veem pelos espirros, pelas tosses, não é? Porque não é possível. Então, claro que pode pôr o lenço, você tem muitos expedientes, né, para ser um pouco mais harmonioso. Põe o lenço, põe a mão na boca, não é? Mas o espirro e a tosse estão aí, nós todos estamos sujeitos. Então, um ser humano jamais poderá ser, na etapa atual, totalmente harmonioso. Isto é impossível. Parece que houve 2 exceções, mas não se pode dizer que eram seres completamente humanos. Não, eram seres que já estavam num outro patamar. Um foi Buda e o outro foi Cristo. Então, nós já temos uma visão da harmonia num ser. Não quero dizer num ser humano, mas num ser. Então, Buda como ser, quando esteve sobre a Terra, Cristo como ser, quando esteve em parte sobre a Terra, isto pode-se dizer que era harmonioso. E é considerado também bastante harmonioso Leonardo da Vinci, este que pintou as Madonas e que pintou tantas outras coisas. Este também avançou bastante com relação à humanidade. Então não é que a gente não conheça a harmonia, que a gente nunca tenha visto a harmonia, que a gente nunca tenha convivido com a harmonia. Convivemos já. Mas por não termos isso suficientemente realizado ainda, não compreendemos, nem sabíamos diante do que estávamos. Quando se fala em Buda e se fala em Cristo, nós não estamos falando em seres humanos daqui, porque não são deste planeta, não tiveram origem neste planeta. Então trouxeram para cá a harmonia de planetas onde isso está realizado na humanidade, onde isso está feito na humanidade. Então Buda e Cristo não são exceções no reino humano, porque não são reino humano daqui. São exemplos, são presenças, são referências para nós. E nós, através da mente, através da nossa afeição, através da nossa aspiração, podemos nos comunicar com esta harmonia. E podemos fazer uma ponte com esta harmonia através desta devoção ou através desse reconhecimento. Para isto que essas figuras surgiram, por isto que tomaram forma aqui. Então a harmonia, ela se relaciona mais com a nossa vida interna do que com a nossa vida externa atualmente. Mas nossa vida externa não precisa ficar privada de harmonia, não seria o caso. Mas, mesmo você estando empenhado em ser harmonioso, você vai conseguir isto mais internamente do que externamente. Então se prepare para ir vendo esta harmonia sendo criada dentro de você, sendo criada no seu interior, e você poder até percebê-la, poder lidar com ela, mais do que aqui fora, mais do que na parte externa. Mas a parte externa também tem um trabalho a fazer neste campo. A parte externa também tem uma tarefa nesta direção. Quando nós nos ocupamos
com assuntos, com temas que não são materiais, quando nós ocupamos com assuntos, com temas que são sutis, nós vamos abrindo caminho para esta harmonia interna. Vamos começando a sentir esta harmonia interna. E esta harmonia interna, percebida, sentida, tocada, ela vai fluindo na nossa vida externa, vai fluindo na nossa maneira de ser, na nossa maneira de andar, na nossa maneira de gesticular, na nossa maneira de vestir, na nossa maneira de falar. Enfim, vai refletir aqui fora. Agora, é relativo isto tudo. Isto tudo é relativo. É lá dentro que isto tem um caminho mais livre, um caminho mais desimpedido. E aqui tem uma pergunta: qual é a diferença entre tensão e relaxamento? Porque isso está ligado, não, ao trabalho de harmonia. Quando você entra em relaxamento, você realmente fez uma oferta. Então o relaxamento não parte de um fato material. Você não entra em relaxamento quando distende o corpo, larga o corpo ou toma qualquer coisa para relaxar. Isto é relativo, não? Você entra realmente em relaxamento é quando você se oferece. Você se oferta para os seus planos internos, você se oferta para a sua alma, você se oferta ao plano evolutivo. Precisa que você faça uma oferta de você. Aí o relaxamento é natural. O corpo acaba relaxado. Mas se não há esta oferta interna, veja, todos nós temos muitas capacidades, todos nós temos muitas qualidades. E se nós não oferecemos essas qualidades, se nós não nos dispomos a ofertar estas possibilidades, nós jamais estaremos relaxados. Não adianta fazer exercício. Então você precisa se ofertar, você precisa se doar, você precisa se doar como ser, você precisa pôr as suas qualidades, as suas possibilidades, doar tudo isso ao plano evolutivo para você se sentir relaxado. Então não adianta você fazer exercício de relaxamento se você não se doa. E à medida que você se entrega, à medida que você se doa, que você se oferece, à medida que você deixa de estar egocentrado, aí é que você vai ficando relaxado. E tensão é o contrário disso. Tensão equivale a você estar egocentrado, a você estar preso dentro de você mesmo. E tem gente que toma remédio para tensão. Ela está forçando uma coisa que de repente arrebenta. Porque não é assim, não adianta tomar remédio para tensão. Você precisa se descentrar. Você precisa mudar a sua atitude interna. O seu ego tem que se convencer que ele não é para ser o centro da sua vida, ele não é o centro das coisas. Você não tem que se confundir com o seu ego, com o que ele está sentindo, com o que ele está pensando, com o que ele está fazendo. Não se confunda com isto. Olha, o caminho do ego é longuíssimo. Se você for esperar por ele, você não dá um passo. Você desconheça o que ele está fazendo e você se descentre. Aí você não vai ficar tenso. Está tenso porque você está centrada no ego. Você está muito atento ao ego. Por isso que você está tenso. Uma pessoa ouviu uma voz que dizia: resgatar um karma familiar. O que quer dizer isto? O nosso karma é efeito de atos passados. De forma que o karma familiar também é efeito de relações passadas, que hoje estão aí como um grupo família. Quando num grupo família existe um fator kármico
passado, sob a forma de dívida, por exemplo, quando há uma dívida kármica, ou você salda aquela dívida na própria família, ou você salda aquela dívida indiretamente. Aquilo que você deve à sua família, você doe à família humana. É uma forma de resgatar isto. Então, sem resgatar, você não vai ficar, porque o universo é perfeitamente equilibrado e não é possível haver desequilíbrio. Então, se você deve, você tem que repor. Ou você repõe na própria família, ou você repõe na família humana. Porque a humanidade é una, tanto faz você repor na própria família como repor na família humana, porque isto é uma unidade. É só o ignorante que pensa que a família dele é uma e é a mesma coisa. Então você repõe de um lado ou do outro, que as coisas estão bem. Então resgatar um karma familiar, tanto pode ser você resgatar isto lá na sua casa, como você resgatar isto no mundo. O importante é que você esteja disposto a resgatar. E nós não temos consciência dos nossos débitos. Nós só tomamos consciência do nosso débito é quando ele se apresenta. Quando nós nos sentimos tolhidos por alguma coisa. Quando é que você se sente tolhido? Você se sente tolhido quando tem um débito. Aí você tem que equilibrar aquele débito. Aí você tem consciência. Mas aí você invoca esta harmonia, você peça que esta harmonia flua sobre a sua vida, porque a harmonia é um raio para toda a humanidade, é uma energia para toda a humanidade, e você harmoniza as coisas, tanto especificamente como harmoniza as coisas indiretamente também. Você harmoniza as coisas em um outro ser, numa outra situação, num outro lugar. Agora, precisaria que nós tivéssemos um pouco mais de abertura para nos descentrar, para sairmos desse egocentrismo, começarmos a perceber o outro, começarmos a perceber o grupo, a humanidade, não começarmos a perceber o planeta. E isto é um caminho. É um caminho que a harmonia nos leva a fazer, a harmonia nos conduz a isto. Muitas pessoas perguntam, eu não sei como ser harmonioso. Você não vai ser harmonioso, você vai pedir que a harmonia flua, que a harmonia desça, e deixe que ela desça. A harmonia te penetra, a harmonia flui em você, e aí você vai ser harmonioso.